Então, só para deixar gravado, a gente vai falar hoje sobre a ferramenta do ICMC IDE, que a gente está desenvolvendo agora. Para dar uma noçãozinha geral, a gente tem alguns problemas muito grandes no ensino de arquitetura de computadores atualmente, que principalmente a gente tem conteúdo, o conteúdo de arquitetura de computadores, ele é muito complicado, ele é muito abstrato, tipo, você tem níveis de abstrações muito complicados, você tem softwares muito difíceis de trabalhar. Por exemplo, eu não sei quem daqui já trabalhou com, por exemplo, Quartus, Verilog, VHDL, essas ferramentas que elas são bem difíceis de mexer, não tem documentação boa e tal. Então, essas ferramentas, elas não são simples de trabalhar. O conteúdo ele é difícil por si só, a arquitetura de computadores é um ramo recente, que ainda tem muitas coisas que estão se organizando e se fazendo. Então, eu estou falando mesmo. Uhum. E os sistemas atuais, eles são muito complexos, isso acontece por conta de vários fatores. Por exemplo, você tem, você tem uma quantidade muito grande de instruções esquisitas que são para regras específicas, regras muito específicas. Você tem registradores vetoriais, você tem operações SIND, elas são difíceis de mexer e entender, principalmente para quem está começando. E, principalmente, também, você tem uma dependência de hardware para poder aprender sobre arquitetura de computadores. Então, beleza. Dado que a gente tem esse problema, dado que é uma matéria tão complicada, dado que você tem tanta dificuldade, como é que a gente consegue tentar tornar esse processo de aprender essa matéria um pouco mais simples, um pouco mais divertido, um pouco mais amigável? É nesse sentido que a gente trouxe o ICMC-IDE, que a gente montou isso daí, que vem desde todos os trabalhos do Simões, que nem ele estava comentando agora no começo, que é uma ferramenta cujo objetivo é tentar juntar um conjunto de softwares, um conjunto de trabalhos, um conjunto de coisas, para tentar fazer o ensino de arquitetura de computadores um pouco mais simples, um pouco mais amigável, que é via a melhor forma possível de você ensinar alguma coisa para computeiro, que é via jogo, porque é um bando de nerd que está aprendendo essa matéria. Então, e eu estou incluso nisso daí. A nossa ideia é basicamente você ter um software mais completo possível, que tenha todo um ambiente de desenvolvimento colocado em um navegador em um único executável, de tal forma que você consegue simular a arquitetura dentro do teu navegador, sem você precisar se preocupar com instalação, sem se preocupar com quartos quebrando o teu computador e por aí vai. E um dos grandes objetivos dessa ferramenta é que também a gente está trabalhando com software 100% aberto, 100% livre. Então, se vocês quiserem ver como o sistema funciona, vocês conseguem ver. Se vocês quiserem ajudar o sistema a melhorar, vocês também conseguem. Então, a gente tem várias coisas bem legais para mostrar. E, basicamente, a primeira delas é a arquitetura do ICMC em si. A arquitetura do ICMC, que ela já foi desenvolvida por bastante tempo pelo professor Simões, já está sendo mostrada, que ela é uma arquitetura que ela é simples, ela é um sistema de processador extremamente simplificado, cujo objetivo é tentar ensinar arquitetura de computadores de uma forma simples, de uma forma que não fique difícil, que não entre nesses hiper detalhes de hardware que não facilitam o aprendizado em si. E ele também não entra naquelas convenções esquisitas que arquiteturas antigas têm, por exemplo, byte de 5 bits, existe arquitetura que trabalha assim. Então, vamos fazer uma arquitetura que ela seja simples de trabalhar, simples de aprender, mas ainda assim tenha o realismo de uma arquitetura real. E o objetivo é tentar fazer com que essa arquitetura se molde em volta do objetivo final, que é você desenvolver joguinhos. Então, você tem entrada de teclado, você tem saída de imagem, não tem saída de áudio, mas isso é um exercício bem legal para aprender sobre como estender a ferramenta. E, basicamente, a ideia é você tentar expandir a ferramenta e usar ela para criar alguma coisa bacana. E, beleza. O que a gente vai aprender nesse curso, então, só para dar um overviewzinho? A ideia inicial é como que a gente usa a IDE do ICMC, primeiro de tudo. O que ela tem, quais que são os componentes dela.
Depois disso, a gente vai aprender um pouco sobre a linguagem do assembly do ICMC, que é o principal conteúdo de como funciona a linguagem, como funciona o processo de desenvolver um jogo em assembly. Depois disso, a gente vai mostrar como é que diferentes componentes de jogos de computadores, e como é que a gente consegue usar uma arquitetura, uma linguagem de computador tão simples para que vocês vão ver que ela é muito simples, ela tem tipo 50, 40, 30 instruções, uma coisa assim. E ainda assim dá para fazer umas coisas bem legais. A gente vai mostrar uns exemplos também que a gente consegue fazer várias coisas nessa linguagem. E depois a gente vai falar um pouquinho de como a gente consegue expandir a ideia do ICMC, como que a gente vai, como que vocês podem ajudar a criar novas instruções, como é que vocês podem ajudar a fazer coisas novas dentro dela. E, por fim, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, isso daí é um conteúdo muito legal que eu quis adicionar no final, que é como que a gente mostrar para vocês que, poxa, você tem uma ferramenta que ela simplória, ela não tem tanta coisa assim, ela tem, tipo, o objetivozinho dela de jogo e tal, ela não tem muita coisa. O que isso relaciona com o mundo real? Como que o mundo real, como que as ferramentas do mundo real, quais as arquiteturas e computadores do mundo real que a gente são relacionadas, que são próximas da arquitetura do ICMC. Então, eu vou pedir para os meus colegas para virem aqui um segundinho, só para mostrar para vocês a plataforma do ICMC IDE e também essas coisas. Olá, eu sou o Vitor, vou falar um pouquinho sobre a plataforma em si. Pode deixar no slide. Perdão. Em geral, aqui a gente vai falar mais sobre a arquitetura do processador em si hoje, falar um pouco sobre a parte interna dele. A gente não vai entrar tanto em detalhes de implementação interna, como, por exemplo, como implementar isso no hardware, apesar de que você passar um slide aí, pode passar. Aqui a gente tem um diagrama geral, assim, que foi atualizado pelo professor Simões, da arquitetura, mas a gente não vai entrar tanto em detalhes de implementação de arquitetura em hardware. O que a gente vai se preocupar mais aqui é sobre a arquitetura do processador em si para desenvolvimento. Então, por exemplo, o que importa para a gente no desenvolvimento é, por exemplo, número de registradores, como o tamanho deles, as instruções em si, memória, etc. É isso que importa para a gente aqui no desenvolvimento. A gente não vai entrar hoje aqui em questão de implementação de hardware e tudo desse tipo. Mas então, voltando aqui um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre qual é o estado da IDE hoje. Até então, a IDE tinha uma versão feita pelos nossos colegas Thiago Tavares e o Vinícius Giroto, que é totalmente feito para web, que é essa aqui, e ela está disponível nesse link aqui. E ela está sendo desenvolvida por eles há um tempo já, então ela já é bastante estável. E, bom, recentemente a gente começou a trabalhar numa nova versão da IDE, que é uma versão, consigo mudar aqui, uma versão multiplataforma da IDE, que não roda só na web, mas também roda nativamente para Windows e Linux e na web também. Porém, essa versão é um pouco mais experimental, ela está sendo trabalhada há pouco tempo, e vocês podem acompanhar, inclusive, esse desenvolvimento, ele é open source e está disponível no GitHub, e ela tem essa cara aqui. Na próxima aula, que vai ser amanhã, a gente vai trabalhar na próxima aula, a gente vai trabalhar mais na parte prática, então a gente vai ver exemplos de fato de código e tal, vai usar ela mais na próxima. Mas hoje a gente vai ver mais a parte da arquitetura mesmo. No final, vou mostrar um exemplo de um joguinho e ver o que é o poder da arquitetura no geral, do que ela pode fazer no jogo e o que a gente vai ser capaz de fazer no final do curso. Então, bom, falando um pouquinho aqui sobre a arquitetura do processador, novamente, a gente não vai entrar muito nos detalhes de implementação de hardware, mas basicamente as características principais da arquitetura. A gente tem esses 8 registradores aqui, 16 bits. Basicamente, se vocês não sabem o que é o registrador, é basicamente um componente mínimo de memória no processador, e basicamente é ali onde vão acontecer todas as operações. Então, sempre que você fizer uma operação aritmética, por exemplo, uma operação de soma, ou subtração, todos os operandos e os resultados vão cair ali naqueles registradores. Então, é basicamente ali que você vai trabalhar. Ali é onde está a sua área de trabalho, vamos dizer assim. E a gente tem uma memória, que o professor Simões vai saber dizer qual que é o tamanho da memória das PGA hoje. 74. Em hardware é isso. Então, a gente replica isso no emulador, 64 KB. E a gente tem uma memória de vídeo também, ou seja, consegue mostrar coisas na tela.
Aqui, esse char aqui, é porque a memória de vídeo, basicamente, é uma memória que guarda os caracteres ASCII do que está mostrado na tela, e ele vai mapear isso para os glifos, que são os símbolos que vão ser mostrados na tela, no monitor aqui, no caso, na telinha do emulador. Bom, vou falar aqui. Mas que já colocar com o mouse, ok. Então, basicamente, os registradores aqui. Aí tem os registradores que são aqueles 8 registradores de propósito geral que eu falei, que você usa para tudo no seu código. Então, operações aritméticas e lógicas, os resultados delas vão estar lá nesses registradores. Para escrever caracteres, por exemplo, quando você quiser escrever o caractere A na tela, você tem que colocar o A no registrador primeiro, para isso funcionar. E também tem os registradores internos ali. Por exemplo, eu vou entrar um pouco mais em detalhes sobre eles. O flag register, por exemplo, ele é um registrador que vai armazenar alguns bits que são as flags que podem ser que podem dar um significado para alguns resultados da ULA, por exemplo. Como, por exemplo, se você tentar fazer uma divisão por zero, a ULA, que é o componente aritmético da arquitetura, vai colocar um bit dizendo que você tentou fazer uma divisão por zero. Isso é impossível. Então, basicamente, isso aqui é para você ter um feedback, o flag register, para você ter um feedback do estado da parte lógica e aritmética da arquitetura. Então, aqui a gente tem as flags. Talvez eu consiga apontar ali. Cadê o mouse? Então, a gente tem as flags. Por exemplo, overflow aritmética, quando você tenta fazer uma operação que o resultado não vai caber no registrador. Por exemplo, aqui você tem as flags de equal, less or greater, que é, por exemplo, em operações lógicas de comparação. Ou seja, eu quero comparar entre dois registradores qual é o maior deles, ou se eles são iguais. O resultado disso vai estar guardado numa flag. Divisão por zero, como eu falei, e resultado negativo e zero são as flags da parte lógica e aritmética. Pode passar aqui, legal. Bom, outro registrador interno que é bem importante, que talvez vocês nunca tenham visto sobre isso, é o stack pointer, que basicamente ele é um ponteiro, que é basicamente um registrador que vai guardar um endereço de memória para uma estrutura que vai estar guardando a memória, que é a pilha. Qual é o propósito dela na arquitetura aqui? Principalmente, armazenar variáveis locais é uma coisa, mas principalmente esse terceiro ponto, que é armazenar os endereços de retorno de procedimentos. O que isso quer dizer? Quando a gente executar nosso código, nosso joguinho, a gente vai querer ter funções, igual você tem em C ou Python, por exemplo. Funções, você quer ter procedimentos que você chama ali, e depois você quer retornar desses procedimentos e continuar o seu fluxo do programa. Porém, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a arquitetura ela não tem uma função, ela tem uma função que se chama jump, que é basicamente para você mudar onde você está executando no seu código, você quer mudar onde você está rodando no seu programa. E a partir do momento que você dá um jump, você pula no seu fluxo de execução, você quer saber de onde você veio para você voltar depois, return, assim. E é na pilha que você guarda os endereços de retorno dos procedimentos. Ela é uma pilha, ela tem essa estrutura de quem chega primeiro sai por último, que é como se fosse uma pilha mesmo de livros, por exemplo, porque você, digamos, você chama um procedimento 1, procedimento 2, procedimento 3. Você quer voltar na ordem reversa, né? Você quer voltar do terceiro para o segundo e assim sucessivamente. Então, esses endereços de retorno vão ser empilhados nessa estrutura. E o topo dessa estrutura, o endereço dele fica guardado no stack pointer. Então, esse o propósito desse registrador. A gente também tem o contador do programa. Então, aqui, basicamente, ele é um registrador que vai guardar o endereço da instrução que está sendo executada no momento. Ou seja, quando você executa linha por linha, você vai descendo ali no seu código, você está incrementando o contador do programa. Então, você executa uma instrução, incrementa o contador do programa e vai executando as instruções sucessivamente. E no caso que eu falei do jump, que é de você fazer uma quebra no seu fluxo do programa e executar outra coisa, é como se você estivesse alterando o valor do contador do programa manualmente. Então, se você só escrever qualquer coisa no computador do programa, ele vai tentar procurar nesse lugar da memória algo para executar. Exato. Então, tá aqui, só dando um exemplinho. Se você colocar um contador de programa, o valor 0, e você tentar executar a coisa que está no valor 0, não faz nenhum sentido. E é exatamente esse erro, esse problema de você pular para o endereço 0, tentar executar o que está nele, que tem um nome muito conhecido que se chama Null Pointer Dereferencing.
que é você tentar ver o que tem na memória na posição 0. Então, isso daí é uma coisa que é totalmente... Existe na nossa arquitetura, existe em qualquer arquitetura. Aqui já tem tipo um spoiler da minha depois, que é esse canal de instrução. Se não me engano, já vai ser o próximo aqui, né? É isso mesmo. Basicamente, esse registrador vai guardar a instrução em si. Qual é a diferença dele para o último? O último, ele guardava o endereço da onde você está executando no momento. Esse aqui vai guardar a instrução que tem naquele lugar. De fato. Então, a cada ciclo de execução, programa a cada ciclo de instrução, ele vai buscar da memória qual é a instrução que está lá no endereço do program counter. O computador do programa vai guardar no registrador de instrução, que é para o processador ter acesso direto ali à instrução, porque ela vai ter informações que são essenciais para executar a instrução. A gente tem um registrador de teclado, porque a arquitetura também disponibiliza esse suporte a teclado, funciona no FPGA e funciona no emulador, e ele funciona da seguinte maneira: quando você conecta o teclado e aperta uma tecla, ele escreve o caractere ASCII da tecla nesse registrador. Então, é dessa forma que a arquitetura consegue ter acesso ao caractere que está sendo segurado, e o código 255 representa que nenhuma tecla está sendo pressionada. Uma coisa importante é que, num sistema operacional moderno, você, por exemplo, segurar uma tecla vai ter um comportamento que vai depender da sua configuração lá. Por exemplo, talvez num jogo você queira que, quando você segure a tecla A, por exemplo, ele só conte uma vez na tecla A, ou fique segurando lá indefinidamente, ou coisa do tipo. A arquitetura, por padrão, ela somente pega diretamente o resultado que está no registrador de teclado e vai ficar com ele. Ou seja, se você segurar a tecla A e a frequência do seu processador for 12 MHz, provavelmente vai escrever a tecla A número próximo de 12 milhões de vezes. E essa parte de você gerenciar o teclado, não fazer ele ficar um caos, por exemplo, você conseguir digitar de uma forma sã, é responsabilidade do desenvolvedor. Exato. A gente vai ver isso nos joguinhos lá, que se você não programa isso direito, por exemplo, um joguinho você aperta para frente e o personagem vai embora, assim, porque deu um segundo ali que você segurou e contou milhões de vezes a sua entrada. Esse registrador interno, write count, ele indica o número de vezes que algo foi escrito na memória de vídeo. É um registrador realmente interno, não consigo pensar aqui num exemplo muito de uso dele, mas você geralmente não vai acessar ele é realmente interno da arquitetura. Sim, não. Ele vai estar dentro da placa do chip do computador, mas você não consegue ver ele. Tem vários exemplos disso em arquitetura. Na ferramenta, na IDE, você consegue ver em tempo real todos esses registradores, até os internos. Isso é bom para você debugar seu joguinho, para você ver o que está acontecendo, se realmente sua entrada está sendo registrada e tudo mais, mas você não vai usar isso no código diretamente. Bom, agora, quanto às instruções, o que essa arquitetura suporta, a gente consegue classificar nessas 8 tipos de instrução aqui, que são as aritméticas e lógicas, que basicamente vão ser processadas pela ULA, que é a unidade aritmética e lógica, que são operações de soma, subtração, e lógica seriam comparação, operações bitwise, como por exemplo OR, XOR, AND. E aqui, mais para frente, eu consigo até enumerar essas instruções aritméticas. Então, a gente tem aqui a função add, e a variante dela é de C. Aqui, no caso, essa variante é de C, quando a operação tiver um carry bit, ele vai ser guardado lá naquele registrador de flags que a gente viu. Vai ter um bit lá que é pro carry. Pode ser útil dependendo da ordem dos números que você está usando, né, seu problema. Forem muito próximos do máximo que você consegue guardar em 16 bits, talvez o carry seja útil. Subtração, multiplicação, divisão, operação módulo de resto, e incrementar e decrementar. Então, essa aqui é a sintaxe, basicamente. Os RX, RY e RZ são registradores, que, em geral, vão ser os registradores de propósito geral, que são os R0 até o R7. Voltando lá nos tipos de instrução, a gente tem as instruções de mover, que elas basicamente fazem exatamente o que o nome diz. É pegar um valor que está guardado no registrador e mover para outro registrador.
essas operações, esse tipo de instrução é bastante usado, o tempo inteiro você está fazendo isso. E, pode passar aí. Então, a gente tem aqui basicamente um move. Esse é o operator de mover, você coloca um registrador e coloca o outro, e ele vai copiar o valor do RY para RX. É basicamente isso. Isso aí, e aqui as operações de memória. Essas são bem importantes, e elas estão aqui. Essas operações de memória são essas duas partes aqui. Elas tem a parte de load e tem a parte de store. Store é você guardar um valor que está no registrador na memória. Não, é importante não confundir os registradores com a memória em si. Os registradores são um elemento de memória, eles guardam informação, mas a memória principal, a memória grande, ela é separada dos registradores. Você precisa de uma instrução para isso, para pegar os valores que estão no registrador e guardar no endereço de memória que você queira. E, bom, não sei quantos de vocês aqui já viram alguma coisa de assembly, mas você não vai fazer uma coisa do tipo declarar uma variável e o compilador vai procurar um endereço de memória para você. Você vai dar um endereço no seu programa. Você pode fazer uma coisa mais sofisticada para cuidar disso, mas, em geral, no final das contas, você vai ter que ter uma função, uma instrução store, que dá o endereço mesmo, o número de onde você quer guardar o valor do seu registrador. Também tem essa variante store i, que em vez de você escrever o número o endereço de memória onde você vai guardar o valor do registrador, você dá um outro registrador que tem esse endereço. Isso vai acontecer muito, provavelmente principalmente se você vai ficar incrementando esse endereço, você vai querer escrever no vetor, por exemplo, você vai querer guardar um valor numa posição, incrementar esse ponteiro e colocando ali esse valor. E a gente também tem a instrução load, que é basicamente o contrário. A store pega um valor do registrador e guarda na memória, a load pega um valor da memória e guarda no registrador. É basicamente isso. Pode ser feito com um valor imediato, que a gente chama, que é dar diretamente o endereço ADDR ali de memória, que é de onde a gente quer carregar o valor no registrador, ou através de um registrador indiretamente. E a gente também tem o load-n, que a gente consegue especificar diretamente no nosso assembly o número que a gente quer carregar no RX. Então, a gente pode fazer load-n, R0, hashtag 10, por exemplo. E vai pegar o número 10 e colocar no registrador diretamente. Sem precisar de um registrador intermediário. Só para dar um exemplinho dessas coisas, vamos dizer que você tem um jogo que no começo do jogo você quer que o teu personagem esteja no meio da tela. A tela tem, acho que 30 por 40 pixels, então você dá um load n para o valor 15 na posição num registrador qualquer. E como você só tem 8 registradores, você não pode guardar muita coisa neles. Você tem que mexer com um monte de coisa. Você tem o jogador, você tem os monstros lá do outro lado, você tem o cenário em si do jogo que você tem que renderizar, você tem um monte de coisa para fazer. Os 8 registradores não estão conta. Para isso que você vai pegar esse valor 15, que é o meio da tela, você vai colocar em uma posição de memória que você sabe o lugar que ela tá, você guarda, sei lá, você diz a posição 75 vai guardar o lugar onde está meu personagem. Então eu dou um load n num valor 15, guardo na minha posição, faço as minhas operações, mexo no que eu quiser, e depois eu posso recuperar esse valor. Ou, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma lista de inimigos. Eu tenho 10 inimigos. Eu tenho que saber qual inimigo. Todos eles têm uma posição. Você vai começar eles com algum valor, vamos dizer 0, e eles vão descendo a tela. Você precisa dizer, eu quero a posição do inimigo 0. Depois você tem que dizer, eu quero a posição do inimigo 1. Depois eu quero a posição do inimigo 2. Por aí vai. Daí, como você quer um valor variável, a posição de memória que você quer usar é variável, você pode usar um load indireto. Você pega a posição de onde estão as posições do inimigo, que é um valor que você sabe, sei lá, 85. E daí, para o primeiro inimigo, você vai pegar 85. Para o segundo inimigo, você vai pegar 86, 87, 88. Então, você pode fazer esses loads indiretos, stores indiretos, para fazer essa abstraçãozinha inicial de software e deixar o teu joguinho um pouquinho mais interessante, com 10 inimigos ao invés de um só. Não precisar ficar replicando o mesmo código para guardar a posição do inimigo 1, a posição do inimigo 2, a posição do inimigo 3. Fica mais fácil se você trabalhar dessa forma, sabe? A ideia de assembly, no final das contas, é dar as ferramentas básicas para você poder construir coisas mais complicadas, por exemplo, uma lista de inimigos, sabe?
Então, você tem todas essas coisas interessantes que a gente está vendo. Sim. E eu não sei se eu deixei claro o suficiente, mas os registradores são bem suficientes para guardar tudo que é necessário para um programa um pouquinho mais complexo. Qualquer jogo você já não vai ser capaz de fazer ele funcionar só com os registradores. É por isso que você tem a memória. Então, por isso as instruções são tão necessárias. A gente, vamos ver mais algumas instruções, as principais. Isso não é esperado que você lembre de tudo isso, porque, inclusive, na nossa ferramenta a gente tem uma referência lá, uma documentação que lista todas essas instruções, mas aqui é basicamente para a gente ver o que a arquitetura é capaz de fazer. Aqui a gente tem algumas instruções lógicas, não vou entrar em cada uma especificamente, mas as mais interessantes aqui é de comparação, comparar dois registradores, e ele vai colocar a flag menor que ou igual ou maior que no flag register, que é como eu falei. Lembra que tinha um registrador que guarda algumas flags de se a comparação deu maior que ou menor que ou igual. Então, sempre que eu comparar dois registradores, eu vou ver esse resultado lá no flag register. A gente vai ver que tem formas indiretas de trabalhar com essas flags aí. E ali operações bitwise, de shift, rotação, not, etc. O jump. Então, aquela coisa que eu falei do jump, que é basicamente você mudar o valor do contador do programa, você mudar o fluxo do seu código, você consegue fazer isso diretamente. Então, usando a instrução jump e o endereço, você só vai para aquele endereço, começa a executar lá. Mas entra aquela coisa que eu falei de você querer retornar do procedimento. Então, você foi lá, pulou para um procedimento, depois pulou para outro, e você quer estar guardando esses endereços de onde você está vindo para conseguir voltar depois. Nesse caso, você vai usar o call. Essa instrução aí, ela é uma instrução um pouco mais abstraída, assim, porque além dela dar um jump, ela consiste basicamente de um jump, mas também guarda o program counter antigo que você estava na stack, que é aquela estrutura que eu falei de pilha. Então, você pode fazer chamadas sucessivas do call e depois usar o RTS, que é a instrução de return, para você ir voltando de onde você veio. E aí fica bem parecido com C, por exemplo. Você chama uma função, depois dá um return, e a arquitetura te dá esse nível de abstração, ela cuida disso. Não precisa toda vez dar um jump, guardar na stack, depois buscar da stack, não precisa fazer isso. Você pode fazer isso. O HRV também tem as instruções de trabalhar com a stack, mas você pode usar o call e o RTS como return. Facilita bastante. E, como eu disse, a gente tem um jeito diferente de trabalhar com aquelas flags de comparação, que é fazer jumps condicionais. Ou seja, às vezes eu quero pular para uma parte do meu código somente quando uma condição é verdadeira. Então, por exemplo, digamos assim, minha vida chegou a 0 no joguinho, eu quero mostrar a tela de game over. Então, eu quero dar um jump para esse procedimento que renderiza minha tela de game over somente se o registrador, ou vamos dizer, o endereço memória, a gente carrega o endereço memória que guarda a nossa vida, um registrador e compara ele com 0. Isso, se for verdadeiro, a gente dá um jump. Então, a gente tem, por exemplo, o JEQ, que ele vai dar um jump só se uma comparação anterior for verdadeira, se for igual os dois operandos. Então, basicamente, ele vai verificar se a flag de igual é 1. Então, você basicamente só precisaria rodar a instrução compare, cmp, e depois JEQ para pular somente se a comparação deu igual. E também tem esses equivalentes para call. Então, você tem, por exemplo, CNE, que é o call if not equal, por exemplo. Você tem o call if less than, call if greater than, enfim, você tem várias variantes e jump também. Então, então, você viu aqui, inclusive, você tem as variações aqui, que inclusive vê outras flags lá do flag register que a gente viu, por exemplo, de não houve uma divisão por 0, ou não houve overflow. Então, novamente, você não vai precisar pegar o registrador de flags lá e pegar o bit manualmente. Você tem instruções que fazem isso indiretamente. Por isso que é um registrador interno. E aqui você tem as instruções da stack, que é basicamente empilhar e desempilhar um valor do registrador da stack, que é basicamente colocar o valor, no caso de empilhar, é colocar um valor do registrador onde está apontando o ponteiro da stack, que é o stack pointer, aquele registrador que a gente viu, e subir a nossa pilha, deixar ele pronto para empilhar na próxima posição da nossa pilha. E o pop é o contrário, ele vai pegar o valor que está no topo da pilha, guardar no registrador, e aí a gente tem acesso ao elemento que vem logo embaixo da pilha. No exemplo lá de procedimento, seria basicamente o procedimento de você retornar, seria dar um pop. Você pegar o valor do PC antigo que você guardou lá, e o procedimento de chamar envolve o push.
É você guardar o seu valor no PC. O que tem de ideia é basicamente assim, eu tenho 8 registradores, lembra? E eu tenho 10 inimigos. E eu preciso guardar a posição de todos os inimigos no mesmo lugar. Como eu não consigo ter 10 posições ao mesmo tempo nos meus registradores, eu pego 8 das posições, guardo 2 delas na pilha, e depois pego as outras 2 posições. Pô, eu tenho as 10 posições, 2 na pilha, as outras 8 na memória. Então, as outras 8 nos registradores. Então, a partir daí, eu consigo adicionar mais funcionalidades, mais coisinhas. Ou, por exemplo, que nem ele está falando bastante, vou chamar um procedimento, vou fazer alguma coisa, vou renderizar a tela de game over. Só que quando voltar a minha tela, depois de terminar essa função, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que voltar com as minhas instruções anteriores. Eu tenho que, por exemplo, renderizar meus 10 inimigos. Chama a função do primeiro inimigo, eu tenho que ter a informação para o próximo. Eu não posso perder todos os registradores que eu tinha antes. Então, o que você faz? Isso daí é um padrão bem comum. Quando você chama uma função, você entra num bloquinho de código, você guarda um monte de registrador, todos os valores antigos dos registradores, antes de você fazer esse jump, faz o que você quiser, faz o processamento que você quiser, e depois, no finalzinho da função, você dá pop em todos esses valores. E daí, assim, você faz com que as informações que você estava trabalhando antes de você chamar a função e depois, todo o contexto que você está trabalhando dentro do seu código não muda. Você não precisa ficar mudando, recarregando todas as coisas de novo o tempo todo, sabe? Então, acaba ficando bem mais ergonômico de trabalhar de uma forma dessa. E avisa qual é o erro que dá quando tu empilha muito. Sim. Famoso. Você tem... toda vez que você dá um push, você vai estar incrementando o seu ponteiro lá da stack. Então, se você fizer isso muitas vezes e estourar a tua memória, vai dar um Stack Overflow, que é muito conhecido, E né? a parte mais legal é que é o SEO que dá o Stack Overflow. Sim. No caso do nosso processador, não dá. Ele deixa você transbordar e empilhar por cima dos teus dados. Você nem sequer vai ficar sabendo o que está acontecendo. Sim, exato. A ideia é basicamente que, como o nosso processador ele é super simplão, ele funciona mais ou menos que nem um Arduino, sabe? Não sei se vocês já trabalharam com Arduino, que ele é um negócio extremamente simplório, então toda essa parte de sistema operacional, toda essa parte de gerenciamento de memória de mais alto nível e tal, a gente não implementa. Mas o conceito básico de um Stack Overflow continua existindo nesse processador, o conceito básico de Stack Overflow continua existindo no teu computador, no teu celular, no negócio que você está usando para ver a call do Meet, para ver a tela do computador. Sim. Então, isso é bem legal. Por isso que eu acho que é importante dar uma ênfase, talvez, que eu falei dos registradores internos. Pode parecer que não é muito útil, porque você não vai mexer com eles diretamente. Mas nós estiver programando ali, você vai ter que ficar de olho no stack pointer, por exemplo, no registrador SP, vai ter que ficar de olho nos registradores internos também para ver o que está acontecendo de errado no teu código, porque não vai ter um sistema operacional que vai te dar uma exceção lá de memória ali errado, ou stack overflow, nada do tipo. Você vai ter que estar de olho nisso. Então, se você vê que do nada o teu stack pointer chegou em FFF e voltou para 0, não quer dizer que tem alguma coisa errada. Desculpa se a minha vez também fica sempre, mas... Desculpa se a minha vez não fica sempre, mas... Se eu tenho o stack pointer como registrador interno, não tem como só verificar a posição desse stack pointer dentro do programa para ver se eu estou tendo overflow e não precisar ficar manualmente olhando na hora de rodar? Sim. Vai botar um erro para mim? Então, é que a princípio, toda vez que você faz o push, você está fazendo uma operação aritmética, que você está incrementando o ponteiro da stack. E se essa operação aritmética der um overflow, vai aparecer uma flag de overflow lá da ULA. Então, você consegue, se você usar, deixa eu voltar aqui, ó, na parte das flags. Então, aqui, se você tem uma overflow aritmético, então se você fizer uma operação aritmética que tem um valor maior do que dá para guardar no registrador, a ULA vai te dar essa informação. Ela vai te dar uma flag lá, ó, você deu um overflow de aritmética. Só que o push, basicamente, a stack, é aritmética, porque você está incrementando o ponteiro da stack. Então você consegue tratar desse jeito aí. Por exemplo, dá sim para tratar. Então você vai dando push lá, e se você vê que em algum momento você deu um push e isso gerou uma flag de overflow aritmético, isso é uma indicação de que você deu um stack overflow. Aí você pode
por exemplo, pular lá para uma outra parte do seu código e vai falar Stack Overflow na tela. Exato. Normalmente, Stack Overflow, se você chegou no ponto de você ter um Stack Overflow, tem alguma coisa tão errada que eu acho que é melhor só dar um erro, sabe? Porque isso daí também você consegue ver em programa de computador. Normalmente, quando acontece Stack Overflow, Stack Smashing, que é outra variação, o programa só acaba, o teu computador reinicia, sabe? Tipo, tem todas essas proteções do sistema operacional, para só matar o programa e não reiniciar o computador, mas se acontece em alguns lugares, assim, da tela azul. Mas uma coisa é assim, todas essas coisas são tratadas pelo sistema operacional, como, por exemplo, tratar Stack Overflow. Você consegue tratar, mas o ponto é o seguinte, isso não vem pronto aí, você vai ter que fazer isso. Então, o que vem pronto é, por exemplo, overflow aritmético. Isso você vai ter. Agora, além disso, você vai ter que fazer. Mas normalmente... Tá respondida a pergunta? Normalmente não é muito problemático, assim, você não pensa muito no Stack Overflow, não, ele só acontece. Não sei em que parte. Vou ter bastante aqui. Eu tava aqui, né? Aí. Aqui são as instruções de controle do processador. Por exemplo, de limpar a flag carry, interromper a execução do programa. O halt é basicamente assim, para tudo, ele vai parar o programa. O NOP é no operation, é basicamente uma operação que não faz nada. Ela pode ter utilidade, você ficar idle, por exemplo, você ficar no sentido de ficar o código esperando fazer algo, o código esperando por um tempo. E o breakpoint, ele é basicamente, ele é muito parecido com o halt, ele para o código também, só que ele é mais útil para debugar. Aqui na nossa ferramenta, por exemplo, da IDE, você pode colocar um breakpoint lá, a sua execução vai parar e você consegue só voltar depois. Então, é basicamente para você dar uma pausa para você olhar como é que está o estado do teu processador, como está o valor dos seus registradores, porque provavelmente ali tem alguma coisa crítica que você quer analisar. Por exemplo, qual que é o valor do registrador R0 lá naquele momento ali, que ele guarda alguma coisa importante, sei lá, a posição do meu personagem. Eu quero ver como que está na posição do personagem naquela linha. Eu dou um breakpoint lá e dou uma olhada no valor do registrador e depois eu volto a executar o programa a partir dali. A ideia inicial do porquê... Esse breakpoint, ele não existe em arquitetura de verdade, né? Não tem como você fazer isso. Exato, é invenção de Simões. E a ideia é realmente, tipo, como essa arquitetura ela é de ensino, adicionar uma instruçãozinha dessa, ela é bem útil para você parar o estado do teu programa e tal. E só dando um exemplinho desse negócio do NOP, eu também não entendia direito para que você precisa de uma instrução que não faz porcaria nenhuma. Mas tem um exemplo muito legal que eu encontrei na internet há um bom tempo atrás, que é áudio. Normalmente, sistemas de áudio em computadores mais antigos ou existe um chipzinho que é Audio Control Unit em alguns computadores mais antigos e também Game Boy. No Game Boy eu sei que tem um exemplo que as funções de música, de tocar música no jogo do Pokémon, elas têm um monte de NOP. Porque o cara que programou esse negócio tinha que ter certeza que a execução dessa função ia durar exatamente X ciclos do Game Boy. X milissegundos. Isso daí é o barulhinho que o Pikachu faz, sei lá. Então é bem legal. Essa instrução de NOP, normalmente ela é usada para esse tipo de caso. Ou se não, quando você tem... Isso daí é um conteúdo de sistemas operacionais chamado Busy Waiting, que é tipo, você quer parar um tempinho a tua execução, você não quer fazer nada por, sei lá, você faz um loop que você fica decrementando as coisas, a gente vai mostrar como faz isso. E daí você fica esperando por um segundo, sabe? Então, essa instrução de NOP, assim, eu acho muito legal, porque ela não faz nada e ainda assim ela é útil. Legal. Então, bom, a partir daqui, a gente deu o básico assim, do que a arquitetura é capaz de fazer em questão de instruções e registradores. E agora a gente vai mostrar um pouquinho da nossa interface. Seria interessante se conseguisse transmitir. Tá? Beleza. Perfeito. Então, bom, mostrar aqui um pouquinho da interface da IDE. Ela é baseada nesses painéis que ficam tiled, assim, que ficam pilhados, assim. Você consegue alocar um espaço mais para o outro, dinamicamente, assim, aumentar, diminuir. Esses aqui são os principais que você vai usar, que é basicamente o editor de código, a tela, o painel que verifica como está o estado do teu processador. Então, aqui você tem todos os valores do registrador, aqui,
os 8 registradores, o valor deles está em hexadecimal. Como o professor falou, vou colocar em decimal, porque eu acho que Ele é mais útil. pode ser mais útil. Né? E ali tem os registradores internos. Os registradores internos, alguns vão ser bem mais interessantes você ver em outra base. Então, por exemplo, o flag register aqui, ele é tipo muito melhor você ver em binário, porque cada bit aqui vai indicar uma flag lá de, por exemplo, overflow aritmético, comparação, etc. Então, esse aí você vai querer ver em binário, você não vai entender nada em decimal. Mas no seu joguinho você vai querer provavelmente ver em decimal, sei lá, pontuação, posição. Você não vai querer tipo saber, não vai querer que seu personagem tenha, sei lá, a 3 pontos. Você vai querer que ele tenha um número decimal. Então, bom, basicamente aqui a gente tem um código de exemplo. Você escreve o seu código aqui no editor de código e você pode dar um build and run para compilar. Isso aqui é uma coisa que eu não falei lá na parte do assembly, porque ele não é uma instrução, assim, que é essas labels aqui. Então, você pode colocar um nome qualquer, que não seja uma instrução, né? E colocar 2 pontos, e por tudo que for ali para baixo, e basicamente você vai ter uma forma de você dar um nome àquela parte do seu código. Em questão de memória, assim, quando esse programa for carregado na memória, essa label main vai representar o endereço desse código aqui. Isso é útil para você dar jump, por exemplo. Então, eu não sei se nesse código de exemplo aqui tem algum jump, eu acho que tem um teste de jump aqui embaixo. Aqui, um teste de jump aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, ele faz uma comparação se o R1 ele compara o R1 e o R2, e se for maior, ele pula para maior. Mas você lembra que tinha que pular para o endereço, não um número. Então, a gente troca o número por uma label. Então, toda vez que eu escrever maior aqui, ele vai trocar pelo endereço disso aqui, ó. A partir daqui, entendeu? Então, fica bem interessante para você trabalhar. E... Porque senão você teria que se guardar na cabeça. No começo do mundo de programação, em 1950 e poucos, as pessoas realmente tinham que escrever load NR1 75, que representa a posição e memória 75, e guardar essas coisas. Ou, tipo, a pessoa tinha que saber converter na cabeça binário para o número para poder saber qual que era a posição de memória que ele estava trabalhando, essas coisas. Isso é visto, inclusive, nesses jogos mais antigos, assim, é um bom exemplo, sabe? Mario World, Game Boy Color da vida, tem muito desses address hard-codado que o pessoal tinha que fazer na mão, essas coisas. A gente facilitou um pouquinho a vida do pessoal. Não muito, mas um pouquinho. Tipo, imagina só, você dá um jump pro main, só que aí, posteriormente, no desenvolvimento, você coloca uma coisa antes do main. Já mudou o endereço dele. Se você estivesse trabalhando com endereços hard-coded, assim, cada vez que você mexer, você ia mudar os endereços tudo. No caso aqui, a gente tem o assembler que faz isso pra gente. O assembler, assim, para não ter nenhuma confusão, assim, ele não é bem um compilador, assim, no sentido moderno, assim, mas ele, basicamente, ele vai pegar essas palavrinhas aí que a gente deu aí, load n, e vai codificar numa instrução que o processador entende. E isso inclui também, por exemplo, tratar os imediatos, por exemplo, entender o que significa hashtag 2. Hashtag, no caso, significa um valor numérico, valor imediato. Também pode ser um valor, por exemplo, um caractere. Esse hashtag C, com aspas simples aqui, representa o caractere ASCII C, não o número C, hexadecimal, sei lá. Só você me dá um... Pode? Pode. Todo mundo sabe o que significa ASCII, o que é ASCII? Eu perguntei isso. Alguém não sabe? Levanta a mão. Ufa, que bom. Sim. Aquela tabela que diz que A significa 42. 42 significa A. É isso, né? 42, não tenho certeza. Eu tô falando aqui alguns detalhes. Mas... 42, hex. 60. Peguei. Eu tô falando aqui, por exemplo, falando de coisas incertas. Por exemplo, se alguém tiver um pouco perdido, você pode levantar a mão assim, falar. Talvez eu tenha exemplos que dentro de uma seja familiarizado, tipo do ASCII. Ainda bem que todo mundo sabe o que é ASCII. Uma instrução que a gente não falou, que é muito importante, é a instrução de escrever na memória de vídeo. Que é muito importante para você fazer um joguinho. Que são as instruções outchar e inchar. Que eu não sei se nesse exemplo aqui vai ter inchar. Não tem inchar. Tá. Mas eu vou colocar daqui a pouco um exemplo que vai ter inchar. Vai ser um bem maior, assim. Mas basicamente, o outchar ele vai escrever numa posição da tela, que é basicamente numa posição da memória de vídeo, um caractere, um valor que está no registrador.
Então, a sintaxe é essa aqui. Esse registrador aqui é a posição da tela que você quer escrever. E o R1. Começa com o mouse. É melhor. Então, dá para ver o mouse, né? Então, esse registrador aqui, ele vai guardar a posição da tela onde você quer guardar, onde você quer mostrar o seu caractere. E aqui é o caractere em si. Então, a gente carregou aqui a posição 0 no R0, ou seja, a gente quer mostrar nosso caractere na posição 0, no cantinho superior esquerdo aqui. É sempre sequencial, assim, vai descendo aqui. E o caractere em questão é o A. Esse código aqui, ele testa basicamente um pouquinho de tudo no código. Então, ele testa o load, testa se dá dando para carregar coisa na memória, aí ele busca da memória e tenta printar, e vai printando A, B, C de acordo se os testes vão dando certo. Eu vou rodar aqui só para vocês verem. Aqui embaixo, enquanto eu vou mostrando o que tem de funcionalidade na ideia. Aqui embaixo, essa coisa bem importante. É a frequência. A FPGA roda, a nova FPGA agora roda até 12 MHz, né? É isso, né? Até pouco tempo atrás era só 10, né? Quando a gente estava fazendo 1 MHz. 1 MHz? Foi 1 MHz, eu lembro dessa. Ok. O Arduino roda a 16 MHz. No Mega 16. Tá perto do Arduino. É bem parecido, né, com um processador moderno, assim, 3 GHz, né? É tipo, praticamente quase nada, assim. Mas vocês vão ver que isso já vai ser suficientemente rápido para dar problemas, principalmente com coisa de entrada. Tem que tratar essas coisas. Mas, enfim, se você quiser colocar 1 Hz aqui e ver uma instrução por segundo ali. Eu vou colocar, tipo, um número aqui. E vou rodar aqui. Então, ó, cada uma dessas letras aqui que tá mostrando é um teste que ele está executando. Então, a gente consegue ver em tempo real funcionando o programa e você vê os registradores mudando. Ó. Eu vou diminuir um pouquinho para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. Ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? Esse IR aqui, ele é a instrução que está rodando no momento. E o PC é basicamente a linha, vamos dizer assim, que ele está rodando. Então, ela vai incrementando ali, a não ser que você faça um jump. Então, você vai ver que, às vezes, ela não vai incrementar exatamente ali. Ela vai dar um pulinho para frente ou para trás ali, porque teve um jump ou um call. E aqui, esse KB é o teclado. Então, se eu escrever aqui no teclado, você vê que muda ali, tá vendo? Então, eu tô escrevendo ali, diretamente a entrada do meu teclado, por mouse aqui. Diretamente a entrada do meu teclado vai lá pro registrador de teclado. Se não apertar nada, dá 2,5. Sim, ou FF. Ok, esse aqui é um códigozinho de teste. Então, o que mais que a gente tem aqui de funcionalidade na IDE? Você pode controlar o tamanho da fonte aqui. Aqui em cima, você pode controlar qual é a base que você quer mostrar aos seus registradores. Então, ela vai vir como hexadecimal. Não sei se a maioria vai preferir deixar em decimal ou hexadecimal por padrão, mas talvez para fazer joguinho seja mais interessante decimal, né? E umas bases mais estranhas como octal, que não sei para que alguém usaria. Mas binário é útil, como eu disse, para os registradores internos, especificamente, de flag, coisa do tipo. Esse daí seria bom se eu ter binário. Mas para o resto, eu acho que decimal é bom. Aqui você tem um logzinho, então quando eu buildar aqui, quando eu compilar o meu assembly, ele vai só dar um feedback que se deu tudo ok, se deu um erro de sintaxe, coisa do tipo. Deixa eu parar aqui. Faz um erro de sintaxe aí para ver. Por exemplo, deixa eu ver, vou escrever uma instrução que não existe aqui, sei lá, load P. Ele falou aqui, ó, unknown instruction. Bom, aqui você também pode fazer o seguinte, você tem um explorador de arquivos aqui, que tem um USB-C aqui. USB-C. Deixa que não morra o USB por HDMI. Beleza, valeu. Então, clicando aqui em cima, vocês viram, tem uma barrinha, tem todos os painéis possíveis ali, nem todos vêm abertos por padrão. Por padrão, vem só o editor até os principais. Você tem um explorador de arquivos. O explorador de arquivos, ele vem por padrão numa pasta do seu sistema para o seu workspace, mas você pode clicar aqui em Change Workspace, você pode colocar qualquer pasta do seu computador que está seus projetos, e você consegue adicionar novos arquivos aí também. E aqui em documentação, tem basicamente o que eu mostrei nos slides. Opa, eu posso deixar flutuando aqui, acho que é melhor. Não sei se está dando para ler. Acho que sim. Não sei. Mas, basicamente, você tem aqui uma referência de todas aquelas instruções que eu falei com a sintaxe delas.
Então, aqui o Store, Move, dividido naquelas seções que eu falei. Então, como eu disse, você não vai querer lembrar de tudo, assim. Provavelmente você vai demorar um pouco para lembrar das principais. Então, você vai ter que estar olhando aqui a documentação. E aqui a gente tem essa coluna que é o pseudocódigo, que basicamente vai dizer o equivalente disso em C ou alguma coisa C-ish. O que é essa instrução aí? Então, por exemplo, aqui a gente tem, tipo, call address. É basicamente chamar address, C, chamar uma função. Isso aqui é só para dar uma intuição, basicamente, do que faz. O RTS, o return. E a gente tem uma outra função aqui de debug, que é muito interessante, que é o editor de memória. Ele, basicamente, vai mostrar uma representação hexadecimal e em ASCII da tua memória. E aqui é o conteúdo da memória. Então, basicamente, esses números aqui são o código de máquina desse programa aqui. Então, quando eu dei build and run, ele carregou na minha memória, o programa compilado está ali. E você consegue ver em ASCII, claro, não faz sentido, mas se você tivesse alguma string no seu programa, ia aparecer ela bonitinho aqui. E aí, passando o mouse aqui, você consegue olhar ela vai ficar aqui highlighted, o que é equivalente ao que você está passando a mão em cima, o mouse em cima. E aqui vai ter os valores em várias bases, então hexadecimal, octal, tudo. E bom, aqui a gente, inclusive, é uma coisa que, como eu falei, é experimental. A nossa ideia, assim, tem coisas que vão ficar prontas ainda. A gente ter, por exemplo, um desassembly aqui da instrução nesse campo aí, isso tá para fazer. Assim. E você pode clicar aqui, por exemplo, num endereço qualquer de memória e alterar o valor. Então, colocar, sei lá, 10 aqui, isso funciona. Provavelmente você vai quebrar seu código se você colocar isso na parte da ROM, ali onde está o teu código, né? Mas, enfim. Então, a gente tem isso de funções principais de painéis aqui. E só a última coisa que você pode mudar o modo, cuidado, pode mudar o modo para deixar branco. Cuidado. Você não vai querer, eu acho, mas... bom, e é isso. Você ia falar alguma coisa? Não, do meu lado... eu quero mostrar aqui um exemplo de um joguinho mais interessante. Eu vou pegar aqui, que, inclusive, a gente fez para a disciplina de prática e organização de computadores, o joguinho. E a gente fez com a ajuda, inclusive, do emulador, que a gente vai falar, mas na próxima aula a gente vai falar isso, talvez hoje dê tempo, porque está sobrando bastante tempo, eu acho. Falar um pouco de como que é a arquitetura da ideia, porque cada uma dessas partes aqui, por exemplo, o editor de código aqui não é só um front-end, é só a parte gráfica aqui. O Assembler, ele é um módulo que a gente tem que trabalha independentemente disso aqui tudo. O Assembler, você pode usar ele fora dessa interface, mas a gente vai falar mais sobre isso. Mesma coisa para o emulador em si. Então, a gente usou esse emulador para fazer a disciplina. Então, evidentemente, não tinha essa interface ainda. Tinha a antiga do Vinícius e do Thiago, mas a gente usou. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um exemplo do joguinho. Esse joguinho é o Bomberman, basicamente. Então, você vai ter um mapinha. Esse mapinha, inclusive, você consegue carregar ele meio que dinamicamente. Assim. A gente fez também um softwarezinho em Python para gerar essas fases. Assim. Você consegue carregar na memória. Ele vem com um padrão. Você consegue dar um nomezinho na fase. E basicamente é um joguinho de Bomberman. Eu vou carregar aqui. Tem alguma coisa na frente aqui, né? Eu posso fechar isso aqui sem... Se eu clicar nisso aqui, eu vou... Tá ok a transmissão ainda aí? Tá, porque então, senão também apareceu aqui. Ok. É verdade, né? Esqueci. Então eu vou adicionar aqui um arquivo. Vou adicionar esse ASM aqui. E só para vocês terem uma noção aqui, tipo, do tamanho. Olha a barrinha ali em cima. Você tem uma noção do tamanho do jogo que fica. Um jogo normal, assim. Um joguinho que é ligeiramente mais complexo, assim, vai chegar tipo, em milhares de linhas facilmente, assim. Mesmo que você coloque procedimentos para tentar melhorar isso daí, inevitavelmente trabalhar com assembly, você tem que fazer a maior parte das coisas na mão. Então, tem um joguinho que você tem que mexer com posição, mexer com morte, mexer com vários casos, fica muitas linhas. Você não consegue sintetizar tudo em pouquinhas, igual em C, por exemplo, ou em outra linguagem. Os bichos do curso de ciência de dados, eles fazem a disciplina no primeiro semestre, junto com o ICC.
E quando a gente compara os programas em C que eles estão fazendo com os programas em Assembly, os programas em Assembly têm 10 mil linhas de código. Então, imagina que, tipo assim, E esses C eles fazem rolar o mundo. Imagina que, tipo, 3 mil linhas aqui é porque, tipo, tem vários procedimentos aí, várias coisas que, tipo, já é para diminuir esse número de linhas. Senão, provavelmente esses aí, você vai na base do Ctrl+C, assim, um monte de coisa, aí vira, né? 10 mil linhas é para ser um joguinho legal, assim. Então vamos dar uma olhada aqui como é que fica, aumentar um pouco a frequência aqui. Para ficar bom aqui tem que deixar pelo menos uns 10 MHz aqui, vou deixar assim. Então, você viu, ele desenhou ali em caracteres o desenhozinho e apertar Z para começar. Então, ó, Balatro é o nome da fase. Você pode modificar esse nome aí. Então, basicamente, aqui a gente apertando WSD, a gente consegue controlar o movimento do personagem, que é aquele branquinho ali em cima. E, ó, eu segurei aqui, então ele mexe bastante, assim, ele não vai contar como uma entrada só, ou então ir fazendo tudo. Você pode implementar isso no teclado, mas se eu segurar, ele vai com tudo, assim, é porque tem a parede ali. Aí eu posso apertar Z, e foi isso que aconteceu, eu coloquei a bomba e borrei ali. Eu vou diminuir a frequência, isso não é cheatar, tá? Colocar, sei lá, uns 8 aqui, vamos ver se eu consigo colocar a bomba sem morrer aqui. Vocês sabiam que até o 386 tinha um botão de power que dava de turbo, que dava para mudar a frequência, e o joguinho F-15, quando eu ia posar no porta-aviões, eu tirava o turbo para posar mais devagarinho, sem conseguir acertar e posar o avião no porta-aviões. E é bem interessante. Dá uma olhada ali como é que tá os registradores ali, ó. Tipo, não tô fazendo nada, assim, aquilo ali tá mexendo. Basicamente ele tá, tipo, andando pra lá e pra cá no código, porque o jogo é basicamente um loop gigante, né? Tem essa noção de que tem acontecendo coisas ao mesmo tempo, porque eu posso controlar tanto o outro personagem. Inclusive, eu não lembro, JK aí pra controlar o outro carinha. Então eu consigo controlar cada um deles aqui independentemente. Dá a impressão que ele tá cuidando de tudo isso ao mesmo tempo, mas na verdade é um loopzão que fica rodando muitas vezes por segundo, né? Você vai verificar se eu tô morrendo, verificar se pediu para pôr uma bomba, e aí tem o tempo da bomba também, que ela não estoura instantaneamente, né? Eu coloco aqui, ó, demora um tempinho. Então tudo isso aí tá sendo cuidado no loop principal do jogo. Então, assim, a gente vai ver na próxima aula, principalmente, essas coisas de movimento de personagem, colisão, por exemplo, eu não consigo entrar dentro da parede aqui. Como tratar disso em Assembly, essa coisa tipo de contar pontos do personagem, algumas coisas mais interessantes, como, por exemplo, gerar números aleatórios, que isso é uma coisa, tipo, dá para ficar bem complicado, assim, mas a gente consegue fazer de uma forma mais ou menos simples no Assembly, aí, de formas mais e menos sofisticadas, dá para mexer bastante com isso. E, bom, aí, no final do curso aqui é para vocês terem o que é necessário para conseguir fazer uma coisa mais ou menos desse tipo aí. A gente vai ver depois também como a gente faz para colocar, por exemplo, ali tá colocar desenhos quaisquer ali que a gente quiser, colocar um desenho do Bomberman, por exemplo, a gente vai ver também no próximo aula como fazer isso. Exato. Agora o jogo tá meio feio, né? Tipo, você tem um monte de A, um monte de B, um HJKL. Não tá muito bonito isso daí, mas o processador ele permite você a deixar as coisas mais bonitinhas, justamente por esse objetivo de fazer as coisas em jogos e ainda assim manter tudo dentro de ASCII, sabe? Um mecanismozinho bem legal, assim. Sim, esses desenhos aí do A, B, C, eles são, assim, arbitrários. A gente colocou, eles não vêm na arquitetura. Você pode colocar o que chama de um mapa de caracteres qualquer que você quiser. E, em geral, você vai querer num joguinho, né? Porque, a não ser que você faça tudo com ASCII art assim, bem grande, você vai querer que tenha um caracterzinho que seja o seu personagem. Aí você pode desenhar ele lá com ASCII art, pixel art. A não ser que o teu jogo seja de texto. Mas daí é meio sem graça. Deixa eu tentar matar o carinha ali, antes da gente falar um pouco da arquitetura do projeto. Ok, consegui. Quase que não foi. Mas enfim, é isso. Esse é o joguinho. E aí, como eu falei, a gente até fez uma coisa de poder gerar. Ele reconstruiu o mapa lá e voltou. Pode ser que dá para aumentar a tela. Vamos ver. Então. Assim, empatar. Dá pra. Então, boa pergunta. Ele não vai, tipo, checar um antes do outro? Então, Fica, tipo, um do pixel direito e você tem o esquerdo da bomba, assim. Não, então. Do tique, assim.
Então, é que Ah, não tem, deixa não tem como o mesmo tique. Tipo, na ordem do código, igual eu falei, tem um loop principal do que fica executando várias vezes. O que for verificado primeiro lá vai cair. Provavelmente o player vai perder. É o player 1, né? Só porque ele verifica o player 1 primeiro, né? Sim. Então, de novo, não tem como tratar com as coisas ao mesmo tempo, assim. Essa é meio que uma ilusão, assim. Você tá rodando muitas coisas muito rápido. Bom, então, como tem sobrando bastante tempo aqui, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre a coisa da arquitetura, assim, só mostrar um pouco como que tá o código, assim, para vocês. Porque, como o Lucas falou no começo, é um projeto open source, é um projeto que, inclusive, está em desenvolvimento, e que quem gosta disso, e é interessante que tivesse gente para ajudar, assim, então, entrar lá para fazer alguma contribuição. A contribuição, assim, é do caráter que você quiser, assim, então, o que você acha que é conveniente para você na hora de codar, por exemplo, eu acho que seria bom colocar a base 12 ali. Se você for insano, você querer colocar isso, você faça essa contribuição. É legal isso, você fazer o do it yourself, assim, e ainda ajuda lá com a contribuição no projeto. Exato. Eu vou entrar aqui no GitHub, tem uma página da nossa organização, que é ICMC, -IDE, aqui tem todos os repositórios. Eu vou entrar aqui. Então, isso aqui é basicamente só para dar um overview, assim, na arquitetura, como que tá. Então, como eu disse, cada parte da IDE, ela é meio que independente, é um módulo, assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Assembler, ele é só um módulo na nossa IDE que ele usa, entendeu? É uma biblioteca que ele usa, que pode ser usada standalone, vamos dizer assim. A gente poderia usar ela, por exemplo, no terminal, ou usar em outra interface. Aqui, esse MCIDE é a interface antiga, feita em TypeScript, que inclusive eu vou abrir aqui para vocês verem. É bem parecido, assim, questão de elementos, assim, e ela tem essa coisa dessa janela flutuantes, assim. Exato. Como eu disse, ela é mais estável, ela tem algumas coisas bem legais, assim, que vocês vão querer usar, provavelmente, que é, por exemplo, isso aqui, ó, que mesmo que ainda tá work in progress, tá bem legal, de você editar os glifos dos caracteres. Então, ele vem com o Charmap, o cara com mapa de caracteres padrão, e você consegue mudar os símbolos aqui, tipo, desenhar, fazer um bonequinho que você quiser, e depois exportar isso aqui. E a gente vai ver na próxima aula como a gente consegue exportar daqui e colocar lá no nosso emulador depois. Exato. Mas, enfim, as funções aqui, os painéis são bem parecidos, de documentação e tudo. E o legal é que ele está executando totalmente no teu navegador. Então, você só acessa esse sitezinho aí e você consegue executar o código que você quiser, testar a arquitetura da forma que você quiser, sem precisar do teu celular. Eu acredito que funciona em celular, porque não deve ser. Sim. Então, você consegue fazer o que você quiser ali dentro. Essa parte aqui da GUI, que é a interface gráfica, é essa nova interface que a gente está trabalhando. E o emulador, então você viu que cada coisa aqui é separada, assim, e a princípio cada coisa pode funcionar tipo, totalmente standalone, como eu disse. Você pode tentar tentar dar um assembly no teu terminal lá, se eu não me engano, isso é suportado. E a ideia de todas essas separações e toda a organização do ICMC e tal entra muito no conceito de software livre, porque você tem vários componentes separados. Você quer, por exemplo, vamos dizer, eu quero fazer um novo jogo que ele vai precisar de áudio do computador. E a nossa ferramenta ela não tem. E como não é uma coisa que é padrão da nossa arquitetura, não entraria nos projetos do ICMC IDE. Mas você pode muito bem pegar o assembler, você pode pegar o emulador em si, pegar o código dele, e a gente tentou desenvolver o código de uma forma que seja o mais simples possível para você entrar dentro desse código e colocar uma instrução nova para você. Também tem todo um trabalho paralelo com o ICMC Emulator, que é sobre a parte de criar mais novos emuladores ou emuladores genéricos. Porque, como eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, a arquitetura do ICMC ela não é tão diferente assim da arquitetura do seu computador, da arquitetura do seu celular, da arquitetura de um Game Boy. Então, existem muitas similaridades de tudo que o Vitor explicou para a gente, que você consegue aplicar em vários contextos diferentes, em vários jogos diferentes. E a mesma coisa acontece não só para jogos, mas para qualquer programa de computador. Então, eu acredito que
esse projeto ele é bem bacana porque ele dá essa abertura que tem tantos outros ramos. Você tem ramos como engenharia de software, você tem ramo de banco de dados, você tem ramo de várias coisas que tem um nível de abertura muito grande, você tem uma facilidade de entrada cada vez maior, só que a arquitetura de computadores e toda a parte que mexe um pouco mais com eletrônica, assim, ainda está bem para trás nesse sentido, ainda está bem inicial na forma de você desenvolver código na sua máquina ou desenvolver novos projetos que não são dependentes de empresas, não são dependentes desse tipo de coisa. Então, por isso que a gente acha que essa ideia é um projetinho tão bacana, sabe? Sim. Sobre essa coisa do emulador mais geral, de pegar essas coisas semelhantes, assim, eu não sei quantos de vocês aqui já mexeram com o RetroArch, que é um emulador que você consegue carregar, por exemplo, você carrega um núcleo do Nintendo 64, você joga no Nintendo 64. Você carrega um núcleo do NES, você roda no NES. É tudo uma interface só, um código meio que geral. Seria uma coisa meio parecida com isso, só que em vez de carregar o núcleo do Nintendo 64, você carrega o núcleo do RISC, do x86, do ARM, do ICMC, entendeu? Então você tem basicamente uma configuração ali que você tem, tipo, por exemplo, número de registradores, instruções, mas o resto, a parte geral de arquitetura é comum, entendeu? Então, mas assim, esse código, a parte principal dele está escrita em Rust, a menos da interface antiga. Só para vocês terem uma ideia a parte do emulador, ela é bem curta mesmo. Eu não vou entrar no código, assim, tipo, explicar, mas só para vocês terem uma noção, assim, do quão curto é o código do emulador. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, 600 linhas. 600 linhas para você ter um emulador inteiro funcionando. E você pode ver aqui que, tipo, uma instrução, essa aqui é tipo uma definição de uma instrução. Uma definição de uma instrução é, tipo, 4 linhas para você definir, sabe? Porque já tem uma biblioteca toda construída em cima, então se você quiser, assim, sei lá, cliquei aqui. Se eu quiser, sei lá, eu quero adicionar uma instrução que gera um número aleatório, por exemplo, isso não tem por padrão. Vai ser poucas linhas pra você fazer ali, tá? Então, é bem acessível, assim. O Rust também, para quem nunca mexeu, é uma linguagem bastante verbosa, vamos dizer assim. Você consegue ver que bastante legível o que está acontecendo. E, bom, a gente queria mostrar isso um pouco da arquitetura, assim, para vocês terem uma noção de como está o estado. E vocês podem entrar lá, dar uma olhada da estrelinha lá no repositório e dar uma olhada também nas issues que tem, que a gente pretende colocar mais. E forcar lá o repositório e mexer no que vocês acham que é interessante, assim, se vocês acharem que uma coisa foi feita de forma ruim, melhorar e colocar as features que vocês têm interesse. O que tem mais? Eu acho que é isso, né? O problema, a questão inicial que a gente queria apresentar hoje é isso. Se vocês me permitem, eu posso também entrar em alguns detalhes sobre a parte do emulador genérico e um pouquinho sobre compiladores, só que esse assunto é um pouco mais complicado, então não sei se seria melhor deixar isso daí para amanhã ou a gente mantém por agora. Amanhã a gente vai falar a parte mais prática, então amanhã vai vir o nosso colega Murilo e vai mostrar exemplos de código e vai implementar várias coisinhas que tem a ver com os jogos e não sei, talvez isso leve mais tempo do que a gente está levando hoje, né? Sim, exato. Uhum. Bom, se quiser, essa parte é mais do Lucas. Então, vou voltar então para essa parte da explicação. Mas só antes, assim, eu espero que tenha ficado claro, assim, alguém tem alguma dúvida bastante que ficou guardada em algum momento? Algum tipo de curiosidade ou dúvida sobre... Uma curiosidade. Tá. Uma dúvida, né? Ela tem instrução de dividir por zero. Sim. Por que ela seria interessante? Não é uma instrução. Ali que você viu no código ali, do emulador, ou foi na parte que eu... Na apresentação. Sim. Então, na verdade, não é uma instrução de dividir por zero, é uma flag de divisão por zero. Lembra quando eu falei do registrador de flags? Quando tem uma operação aritmética, assim, que tem algum erro, alguma coisa do tipo, ele seta um bit lá que indica, por exemplo, deu zero, deu negativo, ou deu uma divisão por zero, sabe? Então, isso aí é só uma flag que indica que você fez uma divisão por zero, não é uma instrução. Então, isso é um caso particular quando você chama de instrução de divisão e o segundo operando é zero. Se você fizer isso, vai ativar essa flag aí. Aí você pode tratar lá no seu programa, falar, fez uma divisão, digamos, você vai fazer uma calculadora lá.
Você pode fazer um programinha de calculadora, e aí se o cara colocar a divisão por zero, você pode tratar usando essa flag. Mas Então, o resultado não vai aparecer no registrador, vai só aparecer essa flag, assim, porque eu não sei se vai aparecer, não tenho certeza se vai aparecer FFF no resultado. Perdão, eu não consegui chegar a pergunta. Ele perguntou se fizer divisão por zero, o que acontece além da flag de divisão por zero? Eu acho que o resultado vai ficar só FFF ou não vai acontecer nada. No meu conhecimento, ao menos, ele coloca o resultado da tua divisão como FFF e seta o bit de carry. Então, mas se você tentar usar esse valor, não faz sentido, isso é um valor inválido, sabe? Porque divisão por zero não faz sentido. Provavelmente vai tentar colocar o máximo valor que cabe, né? Tipo, colocar tudo 1 no registrador, se você tentar fazer a divisão por zero. Alguns detalhes, inclusive, detalhe importante para falar, é que esse não é o único emulador que existe. Esse atualmente, acho que é o 4º emulador de arquitetura de CMC. Cada um deles tem características diferentes. Eu acho que esse daí é um dos mais completos, pelo fato que ele roda em web bem eficientemente. Mas eu, pelo menos, eu desenvolvi o 3º, que foi o simulador de Go. E no meu simulador, eu tenho certeza que ele não setava nada. Ele mantinha com o valor anterior ele mantinha o valor anterior do registrador e setava o bit e dava um route. Ele dava route. Dava um route também? No meu caso. Mas eu não sei como é que é no ICMC e DEV. Eu tive envolvido mais com outras partes. Dá para tentar aqui fazer isso. Deixa eu ver se a gente consegue testar assim. Deixa eu dar uma olhada aqui como que é a sintaxe da instrução de divisão. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar então assim, load n, vou carregar o valor 5 no registrador e 0 no outro, fazer como se fosse 5 dividido por 0. Tentar guardar num terceiro. Então, divisão. Eu quero guardar no R2, R0 dividido por R1, que é 0, né? Vamos ver o que acontece. Vou colocar, tá rodando muito rápido, peraí, vamos parar aqui e colocar step, que eu quero rodar uma instrução por vez. Então, colocou 5 no registrador 0, o outro já estava 0, mas ele colocou de novo. Então, ele colocou 5 e aqui embaixo, calma lá. Eu estou fazendo essa divisão certa. Deixa eu ver. Tá certa essa ordem aqui? Y, X. Vamos ver. Então, aqui, ó, ficou 0, ou seja, provavelmente não mudou o valor do registrador. Deixa eu fazer. Era o contrário? Mas agora o flag register setou para 8. É isso mesmo. Então, aqui, ó, se eu colocar em binário, tá vendo que aqui, ó, o flag register, deixa eu voltar aqui e deixar step mesmo. Reset, step. Então, ó, ele vai fazer a divisão agora, ó, step. Tá vendo que aqui apareceu um bit, ó? Esse bit aqui é o bit que por 0. E aí o registrador ficou inalterado, igual o Lucas falou. Então, esse é o comportamento mesmo. Mas é bom frisar, assim, que essa arquitetura ela foi feita na FPGA, ela foi escrita em VHDL. O que a gente faz no emulador é tentar descrever o melhor possível o comportamento dela no hardware, só que no software. E aí a gente tenta, por exemplo, a parte do teclado. A gente poderia ter tratado assim, deixar o teclado bonitinho e fácil de usar. Por exemplo, você segurar o A não faz causar 12 milhões de entradas por segundo. A gente poderia ter tratado isso, mas a gente prefere não tratar porque fica mais fiel para a FPGA. O que é interessante que você consiga fazer o jogo aqui e depois você consiga rodar na FPGA da mesma forma, sem você precisar, sem estar facilitado demais aqui pelo teu framework aqui. Exato. É legal a pergunta da divisão por zero. E também é legal que isso daí demonstra um exemplo de comportamento não definido, né? Que é um conceito em linguagens mais baixo nível, tipo C, que vem dessa questão do assembly. Tecnicamente, todos os emuladores que a gente tem e a FPGA estão certos, porque a definição de o que tem que acontecer na divisão por zero, na definição da arquitetura, é setar o bit. Não fala nada sobre o valor do registrador em si, isso é indefinido. E isso é bem comum em arquitetura, tanto é que, lembra que eu dei lá no começo da aula o exemplo de tentar acessar o valor na posição 0? Às vezes,
dependendo da arquitetura do seu computador, pode ser que ao tentar acessar a posição inválida de memória, ele vai fazer coisas diferentes em computadores diferentes. A depender de quem fabricou o computador, a depender de qual chip que você está usando, por N motivos que dependem da definição do hardware interno, por eficiência, por qualquer outra coisa. Então, é interessante comentar isso daí, porque a resposta é, eu não sei, e não é PCB mesmo. E tá tudo bem. Mais alguma coisa? Eu queria a palavra só para mostrar o site onde está toda essa informação que eles podem baixar e o formulário de avaliação. Beleza. Okay. Pode vir aqui. Se tu entrar no GitHub, O seu... projeto no Simões Uso. Então, ó, é bem fácil, é só digitar GitHub Simões USP, e aí você entra no projeto do processador. O projeto do processador, ele tem toda a parte do hardware de verdade, onde ele foi desenvolvido para rodar nas placas de FPGA, e a gente vai mostrar os joguinhos depois rodando no próprio FPGA do laboratório. E aí, em cima disso, foi feito o simulador para facilitar o desenvolvimento de jogos, para que você não precise colocar o projeto para rodar no FPGA toda vez que você vai testar. Então, nessa página do GitHub, ó, tem todo o material aqui com os códigos-fontes do montador, do simulador, bruto, né, as ferramentas isoladas. Aqui na parte de FPGA, você tem várias versões de simuladores aqui, ó, dos simuladores antigos, tá? Tem versão para Linux, até para Mac aqui. No Software Assembly, aqui tem vários exemplos de software que a gente vai usar para mostrar para vocês. Tem jogo da Forca, tem vários joguinhos aqui, Hello World, para usar de exemplo. E seguindo no README dessa página, ó, a gente tem algumas informações sobre o projeto, e aqui tem a apresentação da IDE nova, e na IDE nova tem links aqui para você baixar para Windows, para Linux, e aqui tem a versão antiga que rodava em browser, direto no browser, e aqui tem o link para o nosso formulário de avaliação. Ó. É um formulário de avaliação para dar um feedback para a gente de como que você está achando da comunicação dos alunos e tal. Eu cheguei a chorar de felicidade aqui de ver os meus alunos apresentando o processador para vocês, de ver a facilidade que eles entenderam os conceitos de software e hardware para apresentar para vocês. Eu fiquei bem feliz com a apresentação deles, eu achei que ficou bem clara e bem assertiva, tá? O formulário de avaliação é um formulário bem rápido, você põe ali o seu e-mail e aí você preenche aqui algumas perguntas de clicar na caixinha, ó, tá vendo? E aí envia para nós. É muito importante a gente ter esse feedback de vocês, tá? Então, todo o projeto que vai estar sempre sendo atualizado, faz 20 anos que esse projeto está sendo atualizado aqui no GitHub, ó, e muitas universidades estão usando, todo o projeto do processador é open source, então vocês podem usar, modificar, e se fizer versões mais legais, com mais instruções diferentes, ou novas ferramentas de simulação, compartilha com a gente, assim, faz um pull request na página que a gente coloca as contribuições de vocês para ficar disponível na página oficial. E a última coisa é que tem a disciplina que a gente usa esse processador, tem um link aqui para o GitLab aqui, onde tem todas as informações. Too many requests. O GitLab tá down desde as 4 da tarde hoje. Mas aqui no GitLab a gente tem várias informações da disciplina
inclusive com aulas gravadas. Durante a pandemia, a gente gravou várias aulas, onde a gente passou um semestre inteiro usando esse processador, com turmas de alunos aqui da USP. Então, se vocês são professores e querem usar esse material nas suas aulas, tem exemplos, então, de aulas gravadas onde a gente usa o processador para ensinar organização e arquitetura de computadores. Vou fazer a última tentativa do reload da página aqui, abriu, ó. Aí, aqui, no README tem todas as informações que você precisa, e uma das coisas que ele não estava abrindo hoje era o README, ó, então ele está travando aqui assim. Mas uma coisa importante aqui no README é que tem todos os projetos dos anos anteriores aqui. Então tem vários joguinhos, como esse do Bomberman que o pessoal mostrou, de vários anos para trás aqui, que vocês podem olhar e baixar e rodar na ferramenta de simulação. E quem tiver alguma das FPGAs que a gente testou, vocês podem rodar na FPGA também. Sim, sim. Tá? Mais um detalhe também, a Daisy tinha mandado uma dúvida aqui. Você conseguiria explicar um pouquinho melhor? Não sei se você consegue abrir o microfone. Não, a Daisy, que está escutando aqui no Meet. Ela mandou O que ela perguntou? Eu consigo baixar uma imagem e rotacionar conforme eu for clicando. Você quer dizer, tipo, você pegar uma... Ferramenta e virar? Você pegar, tipo, o joguinho e girar o joguinho inteiro, assim? Não sei se você está escutando para conseguir responder a pergunta. Isso, tipo um cubo. Olha, assim, existe um software muito legal que é o Donut. Se você pesquisar o Então, não, na arquitetura, a arquitetura do FPGA não suporta som, né? Então eu sei. Não, ele não suporta, mas isso é um negócio super legal que você pode desenvolver e contribuir. Que a ideia é, tipo... Não, então, você pode, igual ele falou, assim, você pode, a gente tentou seguir no nosso emulador a risca a arquitetura que é apresentada no hardware, mas você poderia, por exemplo, implementar o som no emulador para fazer o joguinho no emulador, só que não ia funcionar na FPGA, entendeu? Igual, por exemplo, tem certas instruções, tipo aquela de breakpoint lá, que é só no emulador, sacou? Então, você pode ter uma variação da arquitetura que você pode implementar. Eu mandei ele para Daisy sobre o Donut.c no código, que a ideia é basicamente assim, ele é um programinha super simples, ele é um programa escrito em C, cujo objetivo é simular um donut, assim, uma rosquinha girando, sabe? Ela usa toda uma matemática, toda uma parte de computação matemática para você ver como se fosse um cubo, como se fosse o donutzinho girando, sabe? E não tem como, infelizmente, na arquitetura, você girar o char map em si, girar o A, fazer o A virar em 90 graus. Infelizmente, não tem como, por limitação de como as coisas estão organizadas, sabe? Você poderia fazer outro caractere, o A minúsculo, virar o A maiúsculo, só que girado, assim. Mas eu acho que o que você quer é mais no sentido do donut, que ele pega... Eu não vou conseguir rodar ele agora para vocês, mas ele basicamente é um donutzinho que quanto mais perto o donut é suposto tá, o pontozinho do donut, quanto mais claro ele tá, mais forte é a tecla que você está usando. Por exemplo, arroba é uma tecla que quase pega todo caractere. E conforme você vai indo mais longe, esse arroba vai virando um A, para virar um A minúsculo, para virar uma vírgula, para virar um ponto. Daí ele vai ficando cada vez mais longe, e daí você consegue ver a curva do donut, assim. É um negócio muito legal. Não, se não me engano, o donut é implementado basicamente uma matriz de rotação aplicada no touro, assim. Aí, se você fosse fazer isso no processador de CBC, acho que daria para fazer sim, só que você não tem, por exemplo, as funções trigonométricas. Aí você teria que ter uma tabela, por exemplo, o valor do seno de 1, 2, 3, ou, sei lá, de 1, 5, 10, 15, que você vai pegando. Ou você, se você quiser fazer um algoritmo que aproxime, mas acho que a tabela vai ser bem melhor. Mais rápido também, que vai dar sim para fazer. Sim, isso daí, toda essa parte de tentar implementar toda essa parte que eu falei, simular física, simular a parte de um cubo girando 3D,
É bem complicado, assim, porque essa nossa arquitetura, ela só tem números inteiros. E normalmente você quer números com vírgula para fazer essas coisas, né? Então, é complicadinho. Mas é um negócio que é legal de se aprender. É uma coisa muito bacana de se aprender. Beleza. E para finalizar, então, se vocês me permitem, só falar um pouquinho sobre o emulador genérico, a gente deixa para amanhã. Acho que amanhã. Uhum. Talvez. Só dá um teaser, então, do que a gente vai mostrar amanhã. Uhum. Eu só vou compartilhar, então, a minha tela de volta. Eu substituí a tua apresentação só para voltar ali para a minha tela de... Só para ter uma ideia, assim, tipo, quão informação demais foi, assim, no geral. Tipo, ficou mais ou menos claro, assim, tipo, qual que é a ideia, o que dá para fazer, o que as principais instruções fazem. Isso ficou claro, assim, no geral. Teve alguma dúvida? E, de novo, responda um formulário, assim, para a gente ter mais noção, se você não quiser falar agora. Uhum. Amanhã a gente vai mostrar, então, como que você programa o jogo ali no editor de texto, quais são as macros que o montador usa, então, que você pode usar ao programar, alguma noção básica assim, de engenharia de software. Ela já é importante quando você programa em alto nível, mas quando você programa em baixo nível, se você não usar uma certa civilidade na hora de fazer a organização do teu código, você não vai conseguir debugar nunca. Então, eu vou passar algumas dicas de quando eu tinha, em 1994, eu tinha uma empresa e a gente desenvolvia software em Assembly. Então, eu tinha 9 programadores que programavam para mim, eu precisava fazer com que eles fossem pessoas civilizadas ao programar. Então, tem várias coisas que a gente desenvolveu lá para programação em Assembly que vocês podem usar em programação de alto nível depois. Então, acho que vocês vão gostar. Então, eu vou mostrar como organiza a chamada de função. Vocês vão ver que o programa vai ficar muito parecido com a estrutura de um programa em C, que vocês estão acostumados a trabalhar. A gente tem um main, a gente tem as funções. Então, você vai ter a declaração de variável, depois o main, depois as funções vindo na sequência. E quando a gente estiver passando a parte de programação de jogos, aí vocês vão aprender como é que movimenta um caractere, uma navezinha na tela, como é que você lê o teclado para movimentar para cima, para baixo, para esquerda, para direita, como que você checa as condições de contorno para ver se essa nave chegou no final da tela ou não, se encontrou com um objeto ou não, se pisou numa bomba, vai explodir. Como que você desenha um cenário colorido, então como que você faz a sobreposição de cenários, cada um de uma cor, para fazer um cenário colorido, como que você gera números randômicos, porque números randômicos, eles não existem. Alguém tem que botar os números randômicos dentro do processador para que você possa usar. Então, você pode usar algumas funções matemáticas bem malucas, que geram números pseudo-aleatórios, ou você pode digitar números aleatórios numa tabela e botar na memória, e aí você lê esses números na sequência. Então, é assim que o C faz, por exemplo, quando você chama a função rand no C. Alguém botou números aleatórios lá dentro, e aí você chama eles a utilizar. Então, vou ensinar a fazer isso também. Então, nós vamos seguir várias dicas de jogos que vocês vão usar para fazer jogos depois em C, em Python, em Java. Vocês vão poder usar as mesmas dicas para fazer jogos em linguagens de mais alto nível também. Então, eu acho que vocês vão gostar bastante da aula de amanhã, que aí vai pegar a interface essa e usar para desenvolver jogos, e vocês vão ver que bacana que é simular e jogar os joguinhos direto na interface, controlando o clock da máquina e controlando delays para que as coisas andem todas na mesma velocidade, na velocidade que você quer no seu jogo. Então, essa é a ideia de amanhã. Perfeito, pessoal. Eu acho que é isso. Se ninguém tem mais dúvidas, então acho que por aí. Quantas aulas vão ser? Essa e mais uma. Termina amanhã, das 7 às 9. Amanhã, nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. É isso, pessoal. Agradeço pela participação de todos. Obrigado, valeu pela atenção.